todas. Só para esclarecer, eu sou professor, mas não da UFSCar, eu sou técnico aqui na UFSCar, né? É pela fala aparecia ali. Primeiro eu queria dizer que eu fico feliz de estar aqui neste evento, né, para tratar de convergência, mídias na educação, novas tecnologias imersivas. Eu sou técnico audiovisual aqui na SEAD, né, eu dou aula na rede privada também sobre linguagem audiovisual. E eu vim falar, né, aproveitando o tema, né, de novos paradigmas das videoaulas, eu quis pensar um pouco na definição do que é uma videoaula, né? Quando a gente procura por cursos online, na internet, a gente encontra muitos materiais audiovisuais, né? Então, se estiver passando, tem cursos em videoaula, e-commerce, marketing digital, aqui também cursos em videoaulas, né, preparatório para o Enem e tal. Então, a gente tem muitos sites, muitas instituições assim, que a gente às vezes não conhece, mas a gente tem também instituições de peso mais sérias, né? A gente encontra, por exemplo, a USP tem um portal, né, de videoaulas, tem o e-aulas. A Univesp TV também tem bastante material online. E aqui tem um print também do nosso canal da SEAD UFSCar, né? A gente tem bastante material em vídeo educativo, né? E há cerca de 2 anos, mais ou menos, o professor Daniel Mill começou a finalizar, né, digamos assim, a produção de um dicionário crítico. E eu tive a oportunidade de, junto do professor Glauber, desenvolver um verbete aqui. Então, a gente foi trabalhar desenvolvendo o que é uma videoaula. Nós pegamos esse verbete para tentar entender qual é a essência de uma videoaula. Então, eu vou contar um pouco para vocês como que foi esse nosso processo de criação desse verbete. Um primeiro passo que a gente teve, deixa eu puxar esse mic para cá um pouquinho, foi pensar na etimologia da palavra, né? Então, nós saímos ali da origem do vídeo e da palavra aula, né, que a videoaula seria a justaposição desses dois termos. Então, o vídeo, vindo do inglês, né, a gente empresta ele do inglês, mas ele vem do latim. Então, conjugação em primeira pessoa do presente do indicativo de videre ou ver, que significa conhecer ou perceber pela visão. Então, eu acho interessante destacar essa ideia de conhecer, né, por meio da visão, que já traz ali um viés de que a gente pode, talvez, aprender ou buscar aprender alguma coisa, né, por meio da visão, por meio do vídeo. Mas ele é também uma tecnologia de gravação e reprodução de imagens em movimento, né? A gente usa a palavra vídeo para falar, vamos ver um vídeo, vamos gravar um vídeo, vamos fazer um vídeo. Ele também é um meio, um suporte, assim como o vídeo, ele pode ser analógico, pode ser digital, você tem a película, né? Ele também é essa ideia de ele também pode ser considerado um meio. A aula, né, etimologicamente, então em latim, vem da ideia de pátio ou palácio, sendo derivada do grego, aulê, que eu não sei exatamente como se pronuncia esse símbolo aqui, mas deve ser algo do tipo. Também pátio ou morada. E temos hoje ainda o significado de a sala em que se leciona, né? Mas a aula também, quando a gente pensa em aula, ela é muito mais do que esse significado etimológico que a gente tem. Então, você sair só pela etimologia, você não consegue abranger tudo que está implícito dentro desses termos, certo? Então, a gente foi buscar um pouco mais do que seria, o que constituiria uma aula. Tem um documento da Unesp que trata de uma normatização da LDB, que fala sobre a jornada docente. Então, para trabalhar com relação ao que é a jornada docente, eles têm que primeiro caracterizar o que é uma aula. Então, eles afirmam ali, né, que é uma paráfrase, não exatamente uma aspas, mas que o simples fato de termos uma pessoa dentro de uma sala de aula falando a um grupo de outras pessoas não constitui necessariamente uma aula. Para que, de fato, ocorra a aula, é necessário que, nesta ação do falar no espaço da sala de aula, haja intencionalidade, haja método, conteúdo, entre outros. Então, existem algumas características estruturantes que vão definir isso. Então, a partir disso, a gente tentou pensar o que a gente poderia trabalhar de conceitos em cima do que seria a videoaula.
Então, a gente construiu aqui uma afirmação que a gente foi depois trabalhando em cima dela. Então, videoaula refere-se a todo o material audiovisual produzido com a intenção de mediatizar um processo de ensino e aprendizagem, desde que em conformidade com alguns elementos estruturantes, né? Aí a gente vai pensar, então, quais seriam esses elementos estruturantes. Mas antes, né, se a gente está trabalhando com a ideia de mediatização, né, de passar um material de uma relação que ocorre num espaço físico, vai ser mediatizada por meio de um suporte, no caso o vídeo, a gente tem que pensar o que significaria isso. Então, a Belloni vai dizer então, que mediatizar significa codificar as mensagens pedagógicas, traduzindo-as sob diversas formas, segundo o meio técnico escolhido, respeitando as regras da arte, isto é, as características técnicas e as peculiaridades de discurso do meio técnico. A ideia de apresentar isso aqui não é dizer que uma videoaula tem que estar assim, que ela seja definida puramente pelo meio técnico, não é, claro, trazer uma visão tecnicista, mas é dizer que, se você conhece um pouco a técnica, você pode explorar esses recursos em favor das suas ideias pedagógicas. Então, você consegue construir uma aula mais adequada àquilo que você geralmente está acostumado a produzir dentro da sala de aula. Aí a gente passou a pensar, então, em algumas características estruturantes da linguagem audiovisual. Então, quando a gente pensa no audiovisual, a primeira coisa que a gente tem para produzir é um roteiro, né? O roteiro é um elemento fundamental da construção audiovisual. Seja você vai fazer um documentário, você vai fazer uma ficção, né? Você precisa criar um roteiro, que é o momento onde você vai planejar a sua gravação, né? Cada produto audiovisual vai ter um tipo de roteiro. O roteiro que você usa na ficção não vai ser necessariamente o mesmo roteiro que você vai usar no documentário. Assim como o roteiro que você vai usar na videoaula não precisa ser necessariamente o mesmo tipo de roteiro que você usa nessas outras mídias. Você pode, claro, se aproveitar, né, do conhecimento técnico e dos tipos de roteiro dessas outras mídias para também aplicar na videoaula, caso você queira, né? O audiovisual se faz por meio de enquadramentos, né? Quando você aponta uma câmera para um lugar, você está fazendo um recorte muito específico da realidade. Você está escolhendo recortar um trecho e em detrimento de todo o resto. Então, quando você aponta uma câmera para alguém, você está deixando alguém de fora. Então, tudo que a gente vê na tela é uma construção de um ponto de vista. Então, às vezes, você simplesmente ligar uma câmera numa sala de aula, pode ser que não seja a melhor forma de você retratar essa sala de aula. Talvez você precise ter alguns outros ângulos, alguma forma específica. Por exemplo, quando você vai gravar algo diretamente com alguém, alguma entrevista, o mais comum é você posicionar a câmera na altura do olhar da pessoa, porque isso vai criar uma identificação com ela. Se você for gravar e você mantiver a pessoa no cantinho, pequenininha, com a câmera lá de cima para baixo, você já vai criar um certo estranhamento. Então, talvez a sua leitura desse vídeo seja prejudicada. Então, pensar no enquadramento mais adequado para cada situação agrega muito valor àquilo que você está produzindo, né? O audiovisual também tem a parte da construção sonora. Quer dizer, o som não é só fala, ele pode fazer uso da música, de sons que não pertencem àquele universo, mas que trazem ideias e conceitos em si. Então, a gente pode pensar também a dimensão sonora, né? Montagem. A montagem também é algo fundamental no audiovisual. Quem vai estudar cinema, com certeza vai estudar em algum momento aquilo que a gente chama do efeito Kuleshov, né? O Kuleshov é um cineasta soviético que ele fez um experimento que consistia no seguinte: ele filmou um ator com um rosto razoavelmente inexpressivo. E depois ele filmou 3 cenas diferentes, né? Ele filmou o que seria uma criança morta, um prato de comida e uma moça num divã. E conforme ele alterna as imagens na sequência ao rosto do ator, quem está assistindo passa a inferir sentimentos, emoções no rosto do ator, que foi feito de forma separada, mas que você compreende aquilo por causa do plano seguinte. Então,
um plano, um enquadramento, ele não tem um sentido único em si, ele está dentro de um contexto maior. Então, pensar a montagem também dentro da ideia da videoaula é importante. Esse e outros elementos, né, vão compor aquilo que a gente chama do discurso audiovisual. Tem um teórico do cinema, que é o Ismael Xavier, ele trabalha com o binômio de opacidade e transparência para, em curtas palavras, trazer elementos que vão ampliar, digamos assim, a imersão do espectador e a identificação dele com o que está sendo exibido, e outros que vão também tirar você um pouco da narrativa e trazer um momento mais de reflexão. Então, às vezes, dominar esses conceitos podem ajudar a construir uma videoaula que, ora, te traz para dentro, ora, te permite momentos de reflexão. A partir daí, a gente pensou, então, em alguns elementos estruturantes de uma videoaula. Então, o primeiro que a gente elencou é a ideia da intencionalidade. Então, quando você produz uma videoaula, você tem que estar objetivamente querendo produzir um material que vai mediatizar uma relação de ensino e aprendizagem. Eu posso, claro, produzir um material que, eu quero fazer um registro de alguns procedimentos que eu tenho que fazer sempre e vou guardar só para mim. Mas eu ponho na internet, alguém vai lá, usa e aprende. O vídeo cumpre ali essa função, mas a gente não pode dizer que ele, de fato, seja uma videoaula. Tá? Então, a gente pode fazer vários vídeos que sirvam, de alguma forma, para processos educativos, mas que não vão necessariamente ser videoaulas. O segundo elemento que a gente tem aqui é o método. O método ele vai ser, basicamente, a somatória das escolhas pedagógicas e das escolhas estéticas do nosso vídeo. Eu tenho um conteúdo, eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer ele de forma expositiva. Se for de forma expositiva, em que espaço eu vou estar, que quadros eu vou usar? Então, o método passa um pouco por esse tipo de escolhas. O terceiro item que a gente delimitou foi o conteúdo. A ideia, é claro, né, um vídeo precisa ter um conteúdo, é meio claro, né, senão ele não faz sentido, mas a ideia de ressaltar o conteúdo é pensar se, de fato, todos os conteúdos que eu tenho ou que eu teria na minha aula presencial são adequados para eu colocar numa videoaula, né? Talvez eu possa trabalhar todos, mas talvez alguns necessitem de um tratamento mais específico. Alguns conteúdos pode ser que funcionem, sei lá, com uma animação interativa. Alguns conteúdos talvez devessem ficar num texto, porque eles precisam de um tempo de reflexão. Quando você produz um vídeo, o tempo do vídeo é dado pelo vídeo ou pelo professor que está ali. Quando o aluno tem um texto em mãos, ele tem um tempo de leitura própria, é muito mais fácil você voltar a reler um conceito. Então, às vezes, selecionar um conteúdo para um vídeo, em vez de dar um conteúdo imenso num vídeo, pensar alguns pontos-chave e usar ele como apoio para outros materiais também. O sujeito. É meio óbvio que, né, você precisa se dirigir a alguém do outro lado, mas a ideia de pensar no sujeito é que, quando você vem gravar no estúdio, você não tem a pessoa que está assistindo sua videoaula do outro lado. Mas isso não significa que você não precisa levar ela em consideração, né? Se eu optar, por exemplo, por gravar a minha aula presencial ali de 2h40 com uma câmera na primeira carteira e, em momento algum, eu me dirigir à câmera, eu vou estar excluindo esse aluno virtual. Se eu postar esse vídeo como uma videoaula, eu não vou estar em nenhum momento falando com ele, eu vou estar falando com todos os outros ao redor dele. Isso aí pode ser uma coisa um pouco excludente, não é uma forma legal. É claro que, se você não tiver a opção, assim, ou filmar isso ou nada, tudo bem, você pode ir lá e filmar a sua aula presencial, ela vai cumprir um papel sem dúvida nenhuma, mas possivelmente não vai estar aproveitando de fato o melhor do que você poderia estar fazendo com uma videoaula. O último elemento que a gente coloca aqui é o suporte. Você pode pensar assim, eu vou colocar a minha videoaula no Moodle, a maioria dos meus alunos acessa o Moodle por computador. Então, eles vão ver no computador. Eu vou ter um tamanho de fonte adequado para telas de computador, eu vou ter alguns tipos de grafismo que vão ficar legais. Se o meu aluno, não, eu quero mandar por WhatsApp para eles verem no celular. Então eu sei que, se eu precisar colocar um texto, o texto vai ter que estar grande, porque a tela do celular é pequena. Se eles vão ver no celular, eu posso gravar na vertical, talvez. Pode ser interessante, os alunos seguram o celular na vertical. Mas se eles vão ver no computador, eu tenho que fazer uma videoaula gravada na horizontal. Então, pensar no qual é o suporte que eu estou utilizando
também é muito importante para estruturar uma videoaula adequadamente. Aqui eu elenquei algumas formas mais comuns de videoaulas que a gente tem. Temos aqui as expositivas e argumentativas, que acho que são correspondem à maior parte daquilo, pelo menos daquilo que a gente produz aqui na SEAD e do que eu vejo por aí também, que geralmente são a figura de um professor falando diante da câmera, às vezes com uma apresentação de slides, às vezes com uma lousa, né? E esse é o formato mais comum, até porque ele é um pouco mais fácil de se planejar, mas é claro que dá, dentro desse formato, para a gente pensar em elementos extras, pensar em que momentos eu vou fazer os cortes, porque os cortes eles trazem um novo respiro para a aula, eles trazem um novo foco de atenção. Se eu tenho um plano mais afastado e eu pulo para um close do professor, nesse momento eu estou reforçando a atenção do aluno. Então, dá para a gente pensar também os elementos de linguagem nesse tipo de aula. Outros tipos que a gente tem são dramatizações. Então, por exemplo, aulas de laboratório, você pode simular experimentos, né? Você pode fazer com que eles deem certo ou deem errado. Então, a gente pode utilizar algumas técnicas, né, do audiovisual. A gente tem aqui na SEAD, por exemplo, uma animação que pode ser considerada uma dramatização, que conta a história do Braille, é uma forma também de uma videoaula. Debates, né, colocar pessoas conversando sobre o mesmo tema, seja com pontos de vista antagônicos ou complementares, é uma forma interessante de aproveitar o recurso audiovisual. E vídeos instrucionais, que podem corresponder a navegações uma navegação por um site, um procedimento técnico muito específico, e que eles também podem passar por um processo de decupagem e de uso de todos os recursos de linguagem ali. Caminhando um pouco para o encerramento, né, eu coloco aqui um slide de desafios na produção de videoaulas. Acho que vai ser falado um pouco mais para frente, aqui, ideias criativas e tal, mas eu elenquei alguns. Na verdade, esse slide aqui ele não está no dicionário, ele é uma proposta de um projeto de doutorado que eu estou desenvolvendo, não está em processo não está sendo feito ainda, mas a ideia minha é estudar isso, que seriam quais são os desafios que a gente tem para produzir boas videoaulas. Então, produzir vídeos, eles demandam tempo, né? Às vezes, dentro da correria ali do dia a dia, não é muito simples, então a gente acaba optando pelos formatos mais simples. Então, esse como superar isso, eu vejo que é um grande desafio. A sobrecarga do trabalho docente, né? Então, o docente ele já tem muitos outros afazeres dentro da carreira, e, às vezes, ter que lidar com mais principalmente um que requer um conhecimento específico, nem sempre é possível você investir aquilo que é necessário na solução, né, da produção do vídeo. A ideia da seleção e da adequação de conteúdos, que é um pouco o que eu falei, que talvez nem todos os conteúdos fiquem ou funcionem muito bem no vídeo, né, alguns vão funcionar melhores do que outros, dependendo da forma como a gente está se propondo a falar. A questão da capacitação técnica, porque é um trabalho que exige um conhecimento específico, né? E muitas vezes você precisa trabalhar com outras pessoas, porque uma só pessoa não vai dominar todos os processos de produção audiovisual, então como lidar com isso também é uma questão. A ideia de sensibilidade para a questão da linguagem audiovisual, porque muitas vezes a pessoa pode falar, eu vou ligar a câmera, eu vou falar 15 minutos e vai ficar um bom material. E, de fato, às vezes a pessoa vem, a gente liga a câmera, ela fala 15 minutos, constrói muito bem, articula muito bem as ideias e fez um bom material. Mas, talvez, se ele tivesse uma decupagem, uma separação em planos, um outro pensamento, ele poderia ficar melhor. Eu não estou dizendo que ele não tenha ficado bom, mas é que ele pode ser melhorado se a gente tiver uma sensibilidade para a questão da linguagem audiovisual. E a ideia de repertório. A gente precisa conhecer outros materiais, ver outros materiais, trabalhar com referências. Eu queria fazer uma coisa assim. Aí a ficção, o documentário, a videoaula, todos os materiais audiovisuais que a gente vê por aí servem como um repertório. Então, usar outras coisas que estão sendo feitas para guiar o nosso trabalho é um ponto aqui que eu acho importante a ser levantado. Aqui na SEAD, a gente começou a desenvolver um projeto, alguns meses atrás, que é a ideia do Dica SEAD Audiovisual. O que é isso? A gente está produzindo uma série de vídeos voltados para o público docente com
com algumas questões de linguagem audiovisual. Então, trabalhando o que são enquadramentos, o que é o som. Esses vídeos eles vão ser lançados hoje, né? Na verdade, o primeiro vai ao ar hoje. E ele é uma produção encabeçada principalmente pelo nosso grupo de estagiárias. Então, a Bia, a Gabi, a Maju, são 3 pessoas assim, que estão trabalhando bem forte nisso, na concepção do projeto, na roteirização, na direção. Eu e o Paulo estamos dando um suporte muito mais pedagógico, a gente está mais dando um apoio, mas é uma produção delas, apoiada pela gente, pela Gabi também, pela Gabi Santos, a Daiane também fazendo arte gráfica. Claro, tem toda a equipe audiovisual envolvida, mas essas 3 pessoas elas estão encabeçando um pouco esse projeto, e ao término da mesa aqui a gente vai passar um videozinho apresentando esse projeto. A gente não vai passar o primeiro episódio ainda, porque a gente quer que vocês procurem ele no YouTube depois, mas a gente vai apresentar aqui a ideia do que é esse projeto. Tá? Bom, eu encerro aqui a minha fala, né? Agradeço a atenção de vocês, e depois, ao final da mesa, fico à disposição para perguntas.